Bom, e se eu te dissesse que dá para você ter rentabilidade de renda variável em produtos de renda fixa? Provavelmente você acharia que eu estou mentindo, né? Mas é verdade, cara. Graças à marcação a mercado, você tem a possibilidade de ter rentabilidades acima de 50%, 100%, às vezes até mais, dependendo do cenário econômico do Brasil. E quem domina esse tema tem uma vantagem competitiva muito grande para rentabilizar sua carteira. Eu aprendi marcação a mercado mais ou menos lá em 2015, 2016, quando a gente teve um cenário de juros altos aqui no Brasil também. E isso acabou culminando na saída da presidente à época, que era a Dilma. Foi em 2016, mais ou menos. Quem sabia esse conteúdo que eu vou te explicar no vídeo de hoje e aproveitou aquele cenário ali, teve uma rentabilidade absurdamente maior que a média em títulos de renda fixa nos próximos anos, nos anos sequentes àquele ali. Então, por conta disso, no vídeo de hoje você vai ver até o final o que é marcação a mercado, como que esse negócio funciona e como que você pode tirar proveito disso. Então fica comigo até o final do vídeo que eu tenho certeza que isso vai te gerar muito valor. Eu sou Alexandre Filho, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube e hoje eu preciso da sua atenção nesse vídeo, para cada detalhe. Por quê? Porque se você perder algum pedacinho desse conteúdo, no final, esse não vai fazer sentido tudo que eu vou te falar, tá? Então, para você entender mais ou menos o que é marcação a mercado, eu vou te dar um overview para você ter ideia do que é de uma forma geral e depois disso a gente vai batendo em cima de cada ponto para ficar mais claro até o final do vídeo, tá? Então vamos lá, o que é a marcação a mercado? Basicamente, você vai contratar títulos de renda fixa do Tesouro Nacional e você vai fazer uma realização antes do período de vencimento daquele título, tá? Essa realização antes do prazo determinado, ela te possibilita ter uma rentabilidade diferente da rentabilidade que você contratou naquele título. Essa rentabilidade pode ser muito maior, a ponto de você ter rentabilidade próxima de rentabilidade de renda variável, ou pode ser muito menor, inclusive negativa, dependendo do cenário. Então, pessoas que não sabem o que estão fazendo correm risco de perder dinheiro em títulos de renda fixa, né? Muitas pessoas não comentam isso, nem sabem, mas essa é a verdade. Hoje tu vai entender essa possibilidade também. Então, para ficar mais claro, em resumo é isso que é marcação a mercado. Mas para ficar mais claro, para a gente entender, eu vou te explicar agora os tipos de títulos de renda fixa, que aí a gente vai entender em quais que a gente tem a possibilidade de fazer marcação a mercado e quais a gente não tem essa possibilidade. Bom, os títulos do Tesouro Nacional eu divido em 3 modalidades. Tem os pós-fixados, os pré-fixados e os híbridos. O pós-fixado é qual? É um título que você contrata, mas a taxa contratada ela é indexada a algum índice. No caso do título do Tesouro Nacional, a gente está falando do título associado à taxa Selic, que é a taxa de juros da economia. Tá? Saindo do título nacional, por exemplo, outro título de renda fixa que também é pós-fixado é, por exemplo, o CDB do banco que você tem conta, que ele é indexado ao CDI, que é um índice pós-fixado, ou seja, você contrata ali, mas você não sabe exatamente qual vai ser a taxa até o final do vencimento do título. Então essa é a primeira modalidade. A segunda é o pré-fixado. Como que funciona o pré-fixado? Você vai contratar o título e no momento da contratação já vai ter a taxa lá pré-fixada. Já vai te dizer, olha, esse título vai render X% ao ano até o prazo que a gente acordar aqui. Então se você pega um título para daqui 5 anos, você vai ter lá, a rentabilidade desse título é 7% ao ano, 10% ao ano, 15% ao ano, depende do cenário econômico que a gente está vendo. Beleza? Essa é a segunda modalidade. A terceira modalidade é o híbrido. O que é o híbrido? Ele tem um pouquinho de pré-fixado e um pouquinho de pós-fixado. Então, são os títulos do Tesouro, por exemplo, que fazem IPCA mais X%. Então, o IPCA é uma taxa pós-fixada, porque essa taxa vai variar ao longo do tempo até o prazo de vencimento desse título, e a taxa pré-fixada vai ser aquela acordada ali no momento que você contratar esse título. Todo ano vai crescer aquela taxa do IPCA mais aquele percentual. Tem essas 3 modalidades. E quais desses títulos têm a possibilidade de você fazer a marcação a mercado? Dentre esses 3, o pré-fixado e o híbrido. Você tem a possibilidade de realizar essa marcação a mercado com esse ganho acima da média. No pós-fixado não tem essa possibilidade. Depois eu vou mostrar aqui o site do Tesouro Nacional, que dá para ver esse sistema certinho. Mas no pré-fixado, como que funciona? O pré-fixado, ele começa em um valor e na data de vencimento, ele vale R$1.000. Todo pré-fixado do Tesouro Nacional, no momento que eu gravo esse vídeo, e há anos que eu acompanho, já há mais de 10 anos, é assim que funciona. Então, por exemplo, se você pegar um título agora pré-fixado que está daqui para 6 anos, ele vai ter um valor, sei lá, de 300, 400 reais e em cima da taxa que ele vai te prometer, por exemplo, de 10% ao ano, ele vai chegar naquele prazo de vencimento daqui 5 anos com um valor exato de R$1.000. Então, se você compra um título pré-fixado hoje,
que vai vencer daqui a 2 anos, ele tem uma rentabilidade diferente, ele já tem um valor diferente. Então ele começa com um valor menor, vai crescendo e muda isso daí. Só que qual é o problema disso? Pô, Alexandre, renda fixa não vai de forma estável? Não vai de forma estável. Parece um gráfico de renda variável. Por quê? Porque essa taxa pré-fixada, ela varia de acordo com a taxa de juros da economia. Então, se a taxa de juros cai muito, essa taxa pré-fixada ela tem que mudar também. Só que quando tem essa mudança de taxa no título pré-fixado, ele tem que corrigir o valor para poder chegar lá com os mesmos R$1.000. Eu vou te dar um exemplo simples. Imagina, simples, até falei errado aqui. Um exemplo simples. Imagina que agora eu e você nós vamos comprar um título pré-fixado que vale R$500. Se nós contratarmos taxa de juros diferente, quando chegar no prazo de vencimento, seja 2, 3 anos, nós vamos ter valores diferentes. Você concorda comigo, né? Então, se a gente congela o valor futuro em R$1.000 e contrata em taxas de juros diferentes, nós temos que comprar títulos de valor diferente. Então, por exemplo, se eu comprar um título agora que varie 10% ao ano, que vai vencer daqui a 2 anos para chegar lá a R$1.000, vai ser um valor. Agora, se você contrata esse título amanhã com a taxa de juros de 15%, esse título tem que estar mais barato para você chegar lá valendo R$1.000 também. Entendeu? É nessa variação que a gente tem a possibilidade de realizar uma rentabilidade melhor. No título híbrido, que é o IPCA mais uma taxa pré-fixada, ele funciona diferente. Ele começa em um valor e vai corrigindo pela inflação. Tinha uma época que ele começava em R$1.000 e ia corrigindo. Mas agora eu não sei exatamente se começa sempre nesses R$1.000. Às vezes começa mais baixo também. Só que ele também é variável. Por quê? Conforme a taxa do IPCA vai variando, o título tem que ir corrigindo o valor de acordo com a taxa para poder chegar lá no futuro com o valor exato da correção do IPCA. Agora a gente vai dar uma olhada aqui simples no site do Tesouro Nacional, que fica mais fácil de você entender isso. Bom, então eu estou aqui no site do Tesouro Nacional agora, é só você botar aí tesourodireto.com.br, eu venho aqui na aba de produtos, vamos ver aqui rentabilidade, rendimento dos títulos. Aqui tem os títulos que eu comentei contigo, por exemplo, ó, Tesouro Selic 2028, Tesouro Selic 2031, são títulos pós-fixados. Tá vendo aqui? Tem aqui Tesouro Pré-fixado 2028 e Tesouro Pré-fixado 2032. Você vê ó, que eles estão com rentabilidade diferente e como eles têm que chegar lá no prazo de vencimento valendo R$1.000, olha o preço deles como é diferente. O título que já está para vencer, por exemplo, 2028 já está para vencer, daqui 2 anos. Então ele já está valendo ó, R$791. O título que vai vencer só em 2032, olha quanto é que ele vale, 471. Entendeu? Eu vou mostrar um gráfico aqui que fica mais fácil de ver ainda. E aqui tem os híbridos, ó, IPCA mais 7,85%. E aqui tem o valor mínimo de investimento, o valor do título e o vencimento dele lá para 2029. IPCA em 2035, IPCA mais 2040. Então, o prazo, tudo isso muda de acordo com a rentabilidade do título, tá? Tudo isso não, o prazo não, a rentabilidade e o preço do título, no caso. Então, se você vier aqui em produtos e vier em histórico de preços e taxas, dá pra gente ver, por exemplo, ó, o Tesouro Selic 2028, olha como é que ele cresce. Tranquilo, né? Não tem muita variação. Agora vamos ver aqui, ó, pré-fixado, por exemplo. Vamos jogar num prazo mais para frente, lá de 2032, que você vai ver. Olha só isso daqui. Deixa eu botar em mais de 30 dias. Vou botar nos últimos 12 meses. Olha lá, ele começou sendo negociado com R$392, ou seja, quem comprou esse título lá em fevereiro de 2025 comprou a R$392,83, porque a taxa contratada naquele momento com esse valor inicial, vai chegar lá no prazo de vencimento valendo R$1.000. Agora aqui, por exemplo, ó, quem comprou aqui em maio de 2025, ele estava valendo R$430. Por quê? Porque a taxa provavelmente deve ter diminuído. Então o título tem que subir de valor para ele conseguir chegar lá no prazo determinado, valendo os mesmos R$1.000 de quem comprou aqui antes. Ó, e você pode ver, isso aqui é o preço do título. Se você ver a taxa, nesses momentos que tem pico aqui, ó, de preço, normalmente é quando a taxa caiu. Olha aqui, ó, um pico negativo da taxa faz o preço subir para corrigir isso daí para poder chegar lá. E onde que acontece a marcação a mercado aqui? Imagina comigo que você comprou o título nesse momento aqui, ó, no primeiro dia aqui que a gente está vendo no gráfico, em fevereiro de 2025. Se você for ver a rentabilidade até agora, ó, traçar uma reta daqui para cá. Essa é a rentabilidade, vamos ver aqui, né? Agora, se você tivesse comprado aqui em abril de 2025 e vendido aqui, ó, em maio de 2025, essa rentabilidade aqui, ó, de quem comprou
a 395,97 e vendeu a 430, ela é maior do que essa rentabilidade contratada ao longo dos anos. Por quê? Porque o cara aproveitou uma queda da taxa de juros para vender o título. Tá? Quando a taxa de juros varia muito, por exemplo, de 2016 ela estava em 14 e pouco e em 2018 ou 2019 ela chegou a 2% ao ano. Cara, é uma variação muito grande. Então o preço do título tem que subir muito para corrigir essa variação. E é nesse momento que eu e você que entende isso, você já aproveitou um cenário de juros altos lá no passado, você pode realizar esse título com uma rentabilidade muito acima da média. Entendeu? Então esse aqui é o título de pré-fixado. Vamos ver o IPCA+. O IPCA+, também tem uma variação, tá vendo? E de acordo com a taxa, ó, ele é o mesmo esquema da taxa. De acordo com a variação da taxa do IPCA, ele varia o preço do título. Tá vendo aqui, ó? E, Alexandre, você comentou que é possível perder dinheiro com isso. Como que eu perderia dinheiro se eu só vejo esse gráfico subindo? Eu já vou te explicar, isso vai ficar claro para você. Vamos lá, como que funciona a marcação a mercado? Quais cenários que você tem que abrir o olho para essa situação para tanto você não perder dinheiro, quanto você ganhar uma rentabilidade acima da média. Vamos lá, antes disso, cara, se esse vídeo está te gerando valor, se inscreve aqui embaixo, tá? E esses assuntos de quais títulos estão disponíveis no mercado, como que você poderia começar a investir, como que você organiza suas finanças, como que organiza para quitar suas dívidas, eu coloquei tudo que eu acredito sobre esses tópicos dentro do meu livro, Mais Dinheiro, Menos Confusão. Tá? Eu vou deixar um link aqui na descrição, depois você vai lá e adquira sua cópia, que eu tenho certeza que vai te gerar muito valor também. Beleza? Como que você pode se beneficiar disso? Em cenários de juros altos, que é o cenário que a gente está vivendo agora, eu não sei que momento que você está vendo esse vídeo, mas o cenário que a gente está agora é o cenário de juros altos. Então, os títulos estão sendo negociados com taxas muito boas, pré-fixados pagando 15%. A gente viu no site do Tesouro aqui, deixa eu até conferir quanto é que está o valor certinho, depois eu vejo. Títulos pagando extremamente alto, híbrido, pagando IPCA mais 7, 8%, com a segurança do Tesouro Nacional, segurança entre aspas, né? Os caras são donos da máquina de imprimir dinheiro, não tem como eles deixarem de te pagar, é só imprimir, ainda que não valha nada, eles vão te pagar. Mas, nesses cenários, você pode se expor a esse tipo de título de renda fixa, tá? E num cenário futuro que você acredita que a taxa de juros vai diminuir, a taxa básica de juros da economia vai diminuir, você vai e realiza esse título com esse ganho de rentabilidade maior do que a taxa contratada, tá? Porém, tem algumas coisas que você tem que entender para executar isso daí. Primeiro, você tem que acreditar que daqui até o vencimento do título, realmente essa taxa de juros vai cair. Porque não é porque a taxa de juros está alta agora que ela não possa subir mais ainda. Dependendo do governo, do que eles fizerem, independente do governo que entrar, do que fizer, se não cortar gastos e enxugar a máquina pública, a taxa de juros vai continuar subindo para controlar a inflação. Beleza? Mas será que vale a pena investir nesse tipo de título do Tesouro Nacional? Eu vou te explicar minha opinião sobre isso, aí você decide se vale a pena você investir ou não. Mas antes, deixa eu te explicar como que você pode perder dinheiro com isso. Cara, é muito interessante você pensar nos títulos de renda fixa que cada um tem um propósito. Por isso que quando você pensa em reserva de emergência ou algo do tipo, esses títulos pré-fixados e título IPCA mais alguma coisa, apesar de pagar rentabilidade melhor do que o pós-fixado, que é o Selic, não são para reserva de emergência. Por quê? Porque eles têm a possibilidade de fazer você perder dinheiro. Eu vou botar minha tela para gravar aqui e vou te mostrar isso na prática, tá? Por que isso? Porque você pode contratar numa taxa que está benéfica para você no momento que você compra, só que no momento que você precisa, no momento que você está na emergência, esse cenário político e econômico está diferente. E aí você pode ter que realizar esse título porque precisa de uma emergência pessoal, só que o cenário está diferente e o título está sendo negociado a um preço abaixo do valor que você comprou. E aí você tem que realizar um prejuízo. Acabei de começar a gravar aqui. Vamos aqui para a tela do computador. Eu estou com o título pré-fixado de 2032. Eu vou te mostrar exatamente como que você pode ter uma rentabilidade maior, como eu te mostrei ali do outro lado, e vou te mostrar em cenários que você pode ter perdido dinheiro. Isso eu estou falando no horizonte de curto prazo aqui, eu estou falando no horizonte de 2025 para cá, ou seja, um ano mais ou menos. Então vamos lá, ó. Quem comprou aqui mais ou menos em abril e vendeu esse título em maio, esse cara aqui teve uma rentabilidade maior do que a rentabilidade contratada, tá? Por quê? Porque essa ascensão de preço aqui, ó, se você imaginar uma reta subindo aqui, esse alfazinho aqui é a rentabilidade que o cara vai ter em cima desse título, tá? Porém, se você pensar aqui, ó, como que o cara pode perder dinheiro? Se ele tivesse comprado esse título aqui ó, em julho, lá, rapaz, vou fazer uma reserva aqui, vou fazer nesse daqui que tá pagando mais pré-fixado, tá pagando mais do que a Selic, eu sou espertão,
eu vou ganhar uma rentabilidade maior. Aí ele precisou desse dinheiro um pouquinho mais pra frente, cara. Aqui, ó, no próprio mês de julho, ele, caramba, bati meu carro aqui, tem que fazer uma manutenção mais cara, vou sacar aquele dinheiro lá da reserva da emergência para resolver isso. Só que olha quanto que o título está sendo negociado. Ele comprou a 445 e pode ter que vender o título a 430. Cara, isso eu estou te mostrando um horizonte pequeno. Agora imagina você comprou um título pré-fixado a 10% ao ano, no momento que a taxa de juros estava valendo 9% ao ano, por exemplo, e essa taxa de juros chegou a 14, 2 anos depois. Tu entendeu o que eu quero te dizer? O preço do título, ele diminui, cara, em relação a isso daí. Então, dependendo do prazo que essa variação de taxa acontece, você fica negativo nos títulos pré-fixados. E às vezes no IPCA também acontece isso, por conta da variação das taxas. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Essa é a possibilidade de você tanto fazer a marcação ao mercado para ganhar muito dinheiro, para uma rentabilidade acima da média, e a outra que é uma possibilidade de você fazer uma realização negativa no título de Tesouro Nacional. Beleza, entendido a marcação a mercado, vale a pena ou não você colocar o seu dinheiro nisso? Antes disso, você entendeu mesmo? Diz aqui nos comentários, de verdade. Nosso canal é pequeno ainda, eu vejo todos os comentários, cara. Você que comenta aqui, eu sei quem você é. Sei não, porque às vezes é @XYZ47. Não sei, mas eu vejo seu comentário, tanto é que eu respondo todos, tá? Mas será que vale a pena? Cara, isso é um julgamento muito particular, de verdade. Porque você tem que pensar em vários cenários. Por exemplo, você tem que pensar num cenário político em que, no futuro, a taxa de juros vai cair a ponto de você ter uma rentabilidade suficientemente alta, tá? No cenário que a gente vive hoje, essa taxa de IPCA mais 7 e pouco por cento é uma taxa que, por si só, é muito boa, cara. Por quê? Porque o Brasil, a gente tem um histórico de cenário alto de IPCA. Então, isso vai dar uma rentabilidade boa lá na frente. Então, no pior dos cenários, você segura esse título até o final e no final você realiza com esse ganho, com essa taxa contratada. Mas se no meio do caminho esse cenário econômico mudar e essa taxa de juros diminuir, você vai ter um ganho, uma apreciação de rentabilidade muito grande, tá? Eu, particularmente, Alexandre, eu não estou aproveitando essa oportunidade agora. Por quê? Cara, por questões particulares, né? Caraca, a gente já é tributado no salário, já é tributado no carro, já é tributado no apartamento, já é tributado em tudo. Porra, depois de eu conseguir fazer sobrar dinheiro, eu ainda vou emprestar o meu dinheiro para o Estado, para eles fazerem o que quiserem com o meu dinheiro. Eu acho demais, é um financiamento exacerbado do Estado. Mas é uma opinião minha opinião não vale de nada, você que tem que julgar onde você vai botar seu dinheiro. Para ganhar dinheiro, meu amigo, tudo vale, que esteja dentro das regras, né? Tudo vale. Então, se tem uma oportunidade matemática aí de você ter uma boa rentabilidade, você considere na sua gestão de patrimônio aí para você equilibrar a tua carteira e fazer essa gestão e ganhar essa rentabilidade, beleza? Eu vou deixar um outro vídeo linkado aqui para você. Se esse vídeo gerou valor, cara, se inscreve aqui embaixo, deixa um like, isso ajuda muito a gente a chegar a mais pessoas e vai assistir esse outro vídeo que eu te espero lá.